versículos 1 e 2 do profeta Jeremias, e nós vamos ver a pessoa bendita, a obra, o ministério do Messias, a partir da visão que Deus dá ao profeta Jeremias, em um momento muito singular na vida e na história de Israel. O profeta Jeremias, que o seu nome já tem um significado, assim, um peso muito grande e significativo, quer dizer, aquele que o Senhor estabelece. Então perceba que os profetas de Deus, ao longo da história, seus próprios nomes vão tomando significado e sentido ao longo dos ministérios que Deus vai concedendo a cada um deles. Então, neste momento, o Senhor levanta Jeremias e o estabelece como profeta de Deus para transmitir a palavra de Deus ao povo de Deus em um momento muito singular da história do povo de Israel. Falando mais sobre o profeta Jeremias, ele nasceu por volta do ano 645 antes de Cristo. Nesse período do 7º século, finalzinho do 7º século, começo do 6º século antes de Cristo, também nasce um grande pensador lá na China, Mao Tse, que é um grande filósofo que vai revolucionar aquela região da Ásia. Enquanto está começando a nascer filósofos em outras partes do mundo, Deus está levantando os seus profetas para olhar para o futuro do mundo e escrever aquilo que vai acontecer no futuro, que o povo vai viver e que nós vamos experimentar também, vivendo na época do cumprimento dessas profecias, tá bom? Então nós vemos o contraste entre a filosofia, que é a capacidade humana de avaliar situações, em contraste com a profecia, que é o profeta falando em nome de Deus, as coisas de Deus para a população, para o mundo, para os seus ouvintes, que vai refletir na história mundial, tá bom? Muito bem, ele também nasceu numa vila lá das terras de Benjamim, chamada de Anatot, um pequeno vilarejo, e também o profeta Jeremias tinha uma ascendência sacerdotal, ele era de origem sacerdotal, devia desenvolver o ministério sacerdotal também, quando foi chamado para ser profeta. E ele também é popularmente conhecido como profeta chorão. Por quê? Porque ele viveu um momento de ruína do reino do sul, do reino de Judá, e ele não só contemplou o sofrimento do povo, quanto experimentou na sua própria carne a dor, o sofrimento e a ruína. E então, cheio de compaixão, não simplesmente pelo que ele estava passando, mas pelo que o povo estava passando, ele então sempre estava se derramando diante de Deus. E como profeta ele fazia isso, questionando inclusive, Deus, por que isso? E aí Deus ia respondendo, por causa disso, disso e disso, até que o profeta se cala e apenas chora diante de Deus. É isso que nós vimos com o profeta Isaías. Eu sou um homem pecador no meio de um povo pecador. Aí Deus então vai e purifica ele. Agora Jeremias está dentro de uma situação de ruína em consequência do pecado do povo. Isso aflige a sua alma, porque ele percebe claramente com a revelação de Deus que eles vão ter que passar por aquilo para aprender alguma coisa acerca de como se relacionar na vida com Deus. Tá bom? Continuando então, vamos ler aí capítulo 1, versos 1 e 2 do profeta Jeremias, que diz assim: Palavras de Jeremias, filho de Hilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Essa vila fica a 5 quilômetros ao norte de Jerusalém. Então Jerusalém também pertence à tribo de Benjamim. Tá? Só essa informação. Profetas como Abacuque, Ezequiel, Sofonias e Daniel foram em algum momento na história contemporâneos de Jeremias, cada um em um lugar, e eles então tinham o costume de ler o que o outro profeta estava escrevendo acerca dos acontecimentos. Por exemplo, Daniel, mais para frente, lá na Babilônia, décadas depois, ele, para entender quanto seria o tempo de cativeiro, se estava próximo do fim ou não, ele manda pedir o rolo do profeta Jeremias. Ele vai ler lá em Jeremias quanto foi o tempo que Deus estabeleceu de cativeiro, e ele pôde assim então animar o povo sobre o término do cativeiro.
Então era comum que os profetas lessem o que cada um estava escrevendo naquela época, tá bom? Muito bem. Jeremias também foi levantado por Deus como profeta das nações. Olha que interessante o versículo 5 agora. Deus falando: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Olha, isso é tremendo, né? O ministério de um profeta. Ele não seria um profeta local lá no reino do norte, em Israel, ou um profeta local apenas no reino do sul, em Judá. Ele seria um profeta para as nações. Ele ia falar de Deus para as nações. Isso é muito importante. Olha o verso 10 que vai completar esse pensamento, essa declaração. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Esse é o poder, a autoridade que o profeta recebe de Deus com relação às nações. Tanto é que quando Jeremias termina o seu livro, ele manda o exemplar para o rei. O rei não gostou de nada daquilo que ele escreveu e queimou. E aquele era o manuscrito original de Jeremias. Quando o Baruch, que é o escrivão dele, volta, olha, o rei queimou o livro. Deus fala: escreva de novo. Ele começa a escrever, Deus vai, né, inspirando ele, e aí quando ele termina, Deus diz assim: acrescenta mais isso, as maldições contra o rei. Por isso ele está dizendo aqui: eu te coloquei e você tem autoridade para derrubar, para arrancar ou para edificar e estabelecer. Essa autoridade Jeremias não tinha de si mesmo, mas de Deus. Já nós vamos ver quando Nabucodonosor encontra Jeremias, o que ele diz para Jeremias, tá certo? Muito bem, mas continuando aqui, nós vamos ver também como tal Jeremias profetizou as nações. Os capítulos 2 a 45, o capítulo 1 é um chamado dele, o capítulo 2 ao 45, ele vai profetizar a Judá, né? Mas do capítulo 46 a 52, ele fala as nações circunvizinhas ali de Israel, tá bom? Então ele é, sim, pelo seu ministério, um profeta para as nações. Bom, o contexto histórico é muito importante. Lembra que nós lemos aqui falando de que ele começa o seu ministério no reinado de Josias? Foi no reinado de Josias que houve um avivamento espiritual em Israel. Só que aos 38 anos de idade, Josias morre numa batalha. E tudo aquilo que ele edificou, construiu na direção de Deus, em temor e obediência a Deus, observando e cuidando dos pobres e necessitados, sendo justo e íntegro no mandado de Deus, né, do ministério de rei dele, cai por terra. Todos os que vêm na sequência, os 4 depois dele, um pior do que o outro. Josias foi o último rei bom de Judá, porque agora começa a entrar numa decadência espiritual. Há sim uma grande prosperidade material, mas há um declínio espiritual. E parece que isso se repete nas nações. As nações que temem a Deus, que começam agindo com justiça e equidade, elas chegam a um momento de grande prosperidade e começam a se esquecer dos pobres, começam a se esquecer da justiça, daquilo que é correto, daquilo que é justo, porque o poder fascina, o dinheiro, né, encaixa, cria uma certa ilusão de segurança para os governantes. E aí eles acham que pode chamar o certo de errado e o errado de certo. E aí começa o declínio espiritual na vida desses governantes e que se estende para todo o povo. O contexto histórico é justamente esse que Jeremias está vivendo. Por exemplo, ele vai ver esses reis rejeitando diariamente, gradativamente, a direção de Deus sobre todas as coisas. Porque os reis deveriam governar em nome de Deus o povo de Deus, e não em seus próprios nomes. Muito bem, continuando aqui, Jeremias também viveu como vassalo da Assíria, que era o império dominante na época, e que inclusive no ano 722 tinha conquistado o reino do norte, Israel. Mas também eles viveram como vassalos do Egito, que eram as duas grandes potências mundiais da época, a Síria
e o Egito. Enquanto isso, a Babilônia estava comendo pelas beiradas, conquistando reinos menores naquela região. E aí, para não serem invadidos, eles fizeram acordos com esses reis. E Deus falou: não faça acordo com esses reis, porque eu é que vou defender vocês. Como eles não creram em Deus, eles fizeram acordo. Mas a religiosidade continuou. Essa expressão vai ilustrar muito bem isso aqui. Se você faz uma pesquisa aí sobre a religiosidade brasileira, você vai descobrir claramente, facilmente, que muitos acendem uma vela para Deus e a outra para o diabo. Então esse jeitinho não é brasileiro não, isso aí já vem lá de trás, não é? Agora esse povo de Deus, povo escolhido por Deus, está fazendo isso. Vamos continuar agradando a Deus, mas vamos fazer acordos com os poderosos das nações. Deus diz: não faça isso, porque ao fazer acordo você está vendendo a sua alma a eles. E isso vai custar muito caro para vocês. Muito bem, continuando aqui, Jeremias profetiza então antes do cativeiro, durante o cativeiro babilônico em Judá. E quando ele é exilado para o Egito, ele também lá continua profetizando, tá bom? Caminhando aqui, nós temos o panorama internacional. O que estava acontecendo no mundo naquela época? Um ajustamento geopolítico. As novas potências estavam se ajustando em relação ao domínio mundial. Aqui, a Síria está caindo. Grandes revoltas em toda parte, pequenas e grandes, no Império Assírio. E a Babilônia vem se apropriando de tudo isso, buscando seu lugar também, né, ao sol, aí como potência mundial. E Jeremias tinha assistido, né, já ficou sabendo da queda do reino do norte de Israel no ano 722 pelos assírios. E aí Jeremias vê isso tudo acontecendo, e ele vê então o exército egípcio atravessando Judá para ir fazer frente à Babilônia, chamada de a Guerra de Carquemes, que é famosa essa guerra, porque todo mundo vai guerrear lá, porque é justamente a linha que divide uma região da outra. Quem domina aquele pedaço, domina todo o filé que tem ali na Mesopotâmia, tá? no Oriente Médio. Então o Egito vai para lá fazer frente à Babilônia, e eles perdem. O faraó Neco perde, e aí cai o Império Egípcio, a Assíria também cai, e a Babilônia sobe como o único império dominante na região. O profeta Jeremias profetizou sobre a duração do Império Babilônico, sua queda e a duração do cativeiro sobre Judá e as demais nações, lá em Jeremias capítulo 25, vamos ler versos 11 e 12. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Por que Deus vai castigar? Ele vai revelar depois, porque a Babilônia se excedeu em dominar as nações. Eles não só dominaram, mas eles foram cruéis, da mesma forma como os assírios foram cruéis, e por isso caíram. Lembra daquela conversa de Daniel com o rei Nabucodonosor, da imagem que ele teve, do sonho que ele teve da imagem? E Daniel diz: olha, meu rei, faça a bondade, seja justo e cuide dos pobres. Quem sabe Deus, pela sua misericórdia, não derrame o seu juízo sobre o vosso reino. E Nabucodonosor então não aceita aquilo, se sente o Todo-Poderoso, e ele vai se encontrar dias depois pastando como boi, comendo grama. E aí ele vai reconhecer que há um Deus, só que a oportunidade que ele teve já era passada. O reino dele vai ser passado para outro. E aí nós temos os medos e os persas. Bom, continuando, Deus levanta a Babilônia e Nabucodonosor no momento em que Deus chama inclusive ele de meu servo. Olha só o versículo 9 aí do capítulo 25.
Eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo de Deus, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto, e de assobio, e de perpétuas desolações. Então, Nabucodonosor ia cumprir com a vontade de Deus, mas ele deixou de ser servo para querer ser Senhor. Só que só existe um Senhor. Só existe um Senhor sobre toda a terra, e o seu nome é Deus de Israel. Continuando, nós também vamos ver que depois da queda de Jerusalém, Nabucodonosor se aproxima de Jeremias e pergunta para ele: olha, você quer ir para a Babilônia e viver no meu palácio, com toda a mordomia que você merece, por você ser um visionário, um homem de visão, um homem de Deus, ou você quer ficar aqui com sobreviventes, nas cinzas de Jerusalém? E o que Jeremias escolhe? Ficar com os pobres e os remanescentes de Judá, sem mínima estrutura, sem as mínimas condições básicas de higiene e de saúde. Jeremias permanece com o povo ali, arruinado nas cinzas de Jerusalém. Nós vemos isso lá em 2 Reis, capítulo 24, 14. Bom, neste quadro, irmãos, desolado e sem esperança, é que aparecem as profecias messiânicas. Olha que interessante, em que momento que as profecias messiânicas de Jeremias surgem? No momento em que o povo todo está sem esperança, está desesperançado, sem perspectiva, sem condições de ver uma luz no fim do túnel, um futuro, algo que possa dar para eles um mínimo de esperança, a fim de que eles continuem em pé, trabalhando e vivos. É nesse momento de total desolação que Deus fala para Jeremias: escreve mais, não só do que eu vou fazer de ruína, mas escreve aquilo que eu vou fazer como um renovo que eu crio do meio da cinza, uma nova oportunidade, um novo começo, um reinício da história que eu vou escrever com a história de Israel. E aí então, lá em Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6, nós temos o Adonai Tzedekeinu, o Messias será o Senhor, justiça nossa. Jeremias 23, versículos 5 e 6 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor justiça nossa. Adonai Tzedekeinu, Senhor justiça nossa. Olha só que nós encontramos aqui. O conteúdo dessa profecia mostra que ela ainda não se cumpriu na história de Israel. Esse renovo ainda não brotou. Ainda há um tempo de decadência em Israel, física falando, também, sobretudo, espiritual. Quando que isso vai acontecer? Quando os itens dessa profecia forem cumpridos, e nós já vamos ver em quem será cumprido. Primeiro item: o Messias será um renovo de Davi, significando que ele trará nova vida. O Messias será rei, reinando em prosperidade. O Senhor vai restaurar a prosperidade, mas terá um rei que é justo. Essa é a grande diferença. Segundo, o Messias executará julgamento e justiça na terra. Ele será justo, e como justo, ele praticará a justiça. O Messias unirá e protegerá todo Israel. Então percebam que nós estamos vendo aqui essa tentativa, ao longo da história das nações se tornando inimigas gratuitamente de Israel, se levantando contra Israel, sem averiguar o que está acontecendo de fato, tomando decisões precipitadas, se expondo internacionalmente, no Conselho da ONU, sem averiguar o que está acontecendo de fato com Israel. Isso, enquanto continuar, nós sabemos que o Messias ainda não está lá.
ele não está reinando como deveria. E aí nós temos também que o Messias virá para proteger Israel de fato. Nós vamos ver já já os textos que falam sobre isso. O Messias será o próprio Senhor. Isso aqui é muito importante, porque essa declaração, os estudiosos, os teólogos, não tem dúvida alguma. O Senhor, justiça nossa, esse título só pode ser aplicado a uma pessoa, Deus. Só que aqui está dizendo que esse que recebe esse título é uma pessoa, é um rei, é alguém de carne e osso que vai estar governando. Então percebam que a divindade é incorporada na profecia messiânica, ou seja, o Messias não é simplesmente humano, ele é divino. Isso é uma informação muito importante. Como é que nós sabemos disso? Por causa dos títulos que ele recebe. Como só Deus recebe esses títulos nós vimos no profeta Isaías e agora aqui também em Jeremias. E nisso então nós vemos o cumprimento em Jesus. Jesus é o renovo de Davi. Lá em Lucas capítulo 1, versos 31 a 33, nós encontramos isso. Vamos até lá. Lucas capítulo 1, versos 31 a 33. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o quê? O trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. É isso que nós estamos vendo aqui. Que mais? A profecia se cumprirá em Jesus, porque lá em Romanos 10, 3, 4 diz o seguinte, vamos lá para esse texto, Romanos capítulo 10, versos 3 e 4, nós encontramos o seguinte: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então aquele Senhor, justiça nossa, lá do profeta Jeremias, se encarna, se cumpre na vida do Messias, que é apresentada nos evangelhos, que tem o nome de Jesus. Que ele vai aplicar isso ainda na história de Israel, na história da humanidade. Olha só o que diz Atos capítulo 15, versos 14 a 17. Atos 15, 14 a 17. Nós vemos o seguinte: Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome, e com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Então percebam que isso vai se cumprir claramente na história, na segunda vinda do Messias. Porque o verso 16 diz assim: depois disto voltarei. Depois do quê? Depois do juízo. O próprio Deus voltará para levantar o tabernáculo caído de Davi. E aí a segunda profecia messiânica que Jeremias pode visualizar é que o Messias será governador e rei, uma continuidade disso que nós mencionamos, que vai ser reforçado no capítulo 30, versos 9, versos 21 a 22, lá do profeta Jeremias. Vamos até lá, Jeremias capítulo 30, verso 9, para começar. Mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Isso aqui é interessante, porque ele está dizendo: haverá um tempo de juízo, qual nunca houve antes na história, e depois disso, assim como eu vou reedificar Jerusalém, eu vou reedificar o reino de Davi sobre a terra de Judá. Mas isso é uma dupla referência. Aquilo que vai acontecer na história, depois de 70 anos, com Zorobabel, com Neemias, com Esdras, que vem para reedificar a cidade, para reconstruir o templo. Isso é a primeira referência na história. Mas a segunda é que depois de uma angústia de Jacó, é que ele vai restabelecer, ele próprio será Senhor e Rei. Por quê? Porque quando eles voltam para reedificar Jerusalém, depois dos 70 anos de cativeiro, não há rei em Judá.
estabelecido. Ficam debaixo do domínio do Medo-Persa e depois dos gregos. Não há uma autonomia real de um rei estabelecido em Israel. Até hoje não há. Olha só o versículo 6 e versículo 7, para a gente ver que isso aqui será futuro. Perguntai, pois, e vede se um homem pode dar à luz. Por que, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como aqui está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os seus rostos? A dor aqui é tão intensa que os homens estão tendo dores como de dores de parto. E eles perderam a cor, o vigor, né, na sua própria face. Aí o versículo 7 diz assim: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele porém será salvo dela. Está falando da grande tribulação lá no Apocalipse, dos últimos 3 anos e meio, que vai ser terrível aqui no planeta Terra. Muito bem, o Messias, em meio a esse juízo aqui, ele é apontado, esse juízo divino, é apontado como futuro governador e rei de Israel. O verso 9, vou ler novamente para vocês: mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhes levantarei. Agora olha só os versos 21 e 22, para completar esse pensamento. E os seus nobres serão deles, e o seu governador sairá do meio deles, e o farei aproximar, e ele se chegará a mim, pois quem de si mesmo se empenharia para chegar-se a mim, diz o Senhor, e ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Quando vai acontecer isso? Quando o povo de Israel disser Baruch Rabá Hashem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Quando que vai acontecer isso? Nós vamos saber já. Bom, o Messias será governador e rei, e como tal, ele trará saúde física e espiritual a Israel. Ele restaurará o povo judeu, a terra, e um dia Jerusalém será construída novamente sobre o seu próprio monte. Olha só o que diz o versículo 18: assim diz o Senhor, eis que farei voltar do cativeiro as tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. Continuando, o rei vai restabelecer a linhagem do trono de Davi, como nós lemos no verso 21, e ele restaurará a completa comunhão com Deus, serão povo de Deus novamente. Quando que vai acontecer isso? Esse é um cumprimento no Messias, o Senhor Jesus. Jesus é da descendência de Davi. Vamos voltar lá para Mateus, capítulo 1, verso 1. Olha como Mateus, o evangelista, descreve o Messias, o nascimento de Jesus. As primeiras palavras são o seguinte: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que Mateus começa assim? Porque Mateus vai apresentar do começo ao fim, na vida de Jesus, a sua linhagem real. Olha o versículo agora o capítulo 24, nós vamos ler os versículos 29 e 30, que descreve essa vinda desse rei. Como é que ele virá? Não mais como cordeiro, não mais como uma criança, não mais nascendo numa manjedoura. Ele virá com poder e grande glória como rei, ele reinará. Versículos 29 e 30 de Mateus capítulo 24. E logo depois da aflição daqueles dias, da angústia de Jacó, que nós lemos no capítulo 30, verso 7, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E a terceira profecia messiânica que Jeremias vê é da nova aliança, lá em Jeremias capítulo 31, versos 31 a 34. Vamos lá, profeta Jeremias capítulo 31, versos 31 a 34, nós encontramos o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá.
não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Esse concerto não será escrito então em tábuas de pedra, mas nos corações de cada um que for o remanescente de Israel, na segunda vinda do Messias. A lei de Deus será escrita nos corações de cada um. Deus será o Deus deles e eles serão o povo de Deus. Que mais? Deus diz que todos eles o conhecerão. Lembra quando questionaram de onde era Jesus? Mas de onde você é? Ninguém mais vai fazer esse tipo de pergunta. Ninguém vai dizer assim: então faça um sinal para que creiamos. Todos vão conhecê-lo. Por quê? Vão olhar para aquele a quem eles traspassaram e vão chorar amargamente. E ninguém vai perguntar coisa alguma, porque todos saberão quem é ele. Ele é o Messias de Israel. Bom, Deus diz que isso vai acontecer, e nós sabemos que se cumprirá na pessoa de Jesus. Mas o que isso tem a ver com o Messias? Tudo. Pois Romanos 11, 26 mostra que essa profecia jamais se cumprirá enquanto o Messias não voltar. Olha o que está escrito lá em Romanos 11, 26 e 27. Diz assim a palavra de Deus. Aqui é um momento de angústia também para Israel, de juízo, de julgamento. E aí nos versos 26 e 27 nós temos a seguinte declaração: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Ele vai fazer então uma nova aliança nesse momento. Israel vai estar cercado pelos inimigos, lá no Monte das Oliveiras, cercado por todos os lados. Eles vão lembrar do salmista que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Então eles vão olhar para cima, porque nos montes estarão os inimigos. Eles vão olhar acima dos montes, aquele que fez os céus e a terra, que vem nas nuvens com poder e grande glória. Esse é o Senhor Jesus. Lá em Hebreus capítulo 10, 12 a 17, vocês podem anotar, é ainda mais específico na aplicação da profecia de Jeremias, dizendo que é o Senhor Jesus que vai cumprir essa nova aliança com a casa de Israel. E por último, Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 4, em que o Messias será rei da justiça e reinará durante 1000 anos sobre todo o mundo. Apocalipse capítulo 20, versos de 1 a 4. Essa é uma grande declaração que Jeremias não viu, mas tudo que viu aponta para esse momento. Olha só, Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 4. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse é o reino que vai ser estabelecido pelo Senhor na terra, lá em Judá, na tribo de Judá. No reino de Judá, no reino do norte será unificado, no Monte Sião, no templo de Salomão, sobre todo o mundo, no trono de Davi. E assim então nós terminamos
as profecias messiânicas, pelo menos as 3 principais que o profeta Jeremias viu no momento de caos e de luta, dor e sofrimento para o povo judeu.